Programa Bíblia no meu dia a dia, mais um dia juntos na presença de Deus, na escuta atenta da palavra de Deus, do Deus que fala hoje, fala comigo e com você agora. E quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus para escutá-lo, fazendo a leitura orante dessa palavra, nós vamos percebendo e tocando na graça de Deus que direciona os passos que nós devemos dar. Por isso, vamos juntos suplicar o Espírito Santo para que Ele nos oriente, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos ajude a compreender aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Vamos rezar suplicando ao Espírito Santo de Deus que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos juntos mais uma vez adentrar essa grande dádiva da contemplação de Deus na sua palavra, da escuta de Deus na sua palavra. Estudando o livro do Êxodo, nós vamos para mais um capítulo. Anota aí no seu caderno, pega a sua Bíblia, também o seu caderno, Êxodo, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Êxodo, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. O Senhor disse a Moisés: apresenta-te ao faraó e fala-lhe. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se te recusares a deixá-los partir, persistindo em detê-los, a mão do Senhor se fará sentir sobre os teus rebanhos, que estão nos campos, sobre os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas, como uma peste mortífera. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios. Nada do que pertence aos israelitas morrerá. O Senhor fixou um prazo. Amanhã ele fará isso no país. De fato, o Senhor assim fez no dia seguinte. Pereceram todos os rebanhos dos egípcios, mas não morreu um só animal dos rebanhos israelitas. O faraó mandou informar-se. De fato, nenhum animal dos israelitas tinha morrido. Mas o coração do faraó manteve-se endurecido e não deixou o povo partir. O Senhor disse a Moisés e a Arão: recolhei um punhado de folhagem de forno e que Moisés a jogue para o céu, à vista do faraó. Ela se tornará sobre toda a terra do Egito um pó fino que cairá sobre as pessoas e os animais, formando tumores que provocarão pústulas. Eles recolheram folhagem de forno e pararam na frente do faraó. Moisés atirou a folhagem para o céu, provocando tumores e pústulas nas pessoas e nos animais. Nem os magos puderam comparecer à presença de Moisés devido aos tumores, porque estes se formaram nos magos como nos demais egípcios. O Senhor endureceu o coração do faraó, que não atendeu o pedido de Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito a Moisés. A quinta e a sexta pragas. Mas veja só a obstinação do faraó. Um coração obstinado, uma mente obstinada, fechada. Parece que no tempo atual nós vemos muitas pessoas estarem nesse nível de endurecimento do coração, de resistência, de obstinação na mente, recusa daquilo que é a vontade de Deus, aquela que é a obra de Deus, aquilo que Deus quer fazer, recusa a graça de Deus. Quantas pessoas recusam o favor de Deus, a graça de Deus? E isso se faz extremamente importante nós termos ciência. Deus quer sempre operar, realizar na nossa vida a obra dele. Deus quer sempre melhorar o nosso caminho, o nosso relacionamento com Ele. Deus quer sempre nos abençoar. Mas quando a gente se obstina,
fechando o coração a Deus, fechando a nossa mente, não obedecendo aquilo que Deus determina, nós experimentamos na nossa vida o resultado da nossa escolha. Por quê? A atitude de Deus é uma atitude de nos amar. A atitude de Deus é uma atitude de nos conduzir para a vida eterna. Claro, é um caminho exigente, é um caminho por onde nós passamos por provas, mas é o caminho da companhia de Deus. Todos os rebanhos foram atingidos, como Moisés disse. Apenas o rebanho do povo de Deus foi preservado. Inclusive, o faraó procurou saber e ele viu que realmente o povo de Deus tinha sido preservado em todos os seus rebanhos. Não tinha havido mortes no rebanho do povo de Deus, do povo escolhido, exatamente porque Deus estava querendo falar ao coração do faraó, convencê-lo. Claro, aqui vai dizer, Deus endureceu o coração do faraó. É uma forma de expressão da resistência do coração humano daquele homem. Depois Deus vai se aproveitar para fazer uma manifestação grandiosa do seu poder diante dessa resistência. Porque Deus não perde nada, Deus aproveita tudo. Muitas vezes nós que não aproveitamos as oportunidades que temos, mas Deus não. Deus, o Senhor, Ele aproveita todas as coisas. E aí nós vamos ver, não é? Moisés que pega a fuligem, que sopra a fuligem como Deus mandou, obedece a Deus, e ali aqueles tumores, aquelas fístulas tomam o corpo dos homens, né? Ser humano, que eu estou falando aqui, homem e mulher, dos animais, e ainda assim o faraó continua obstinado. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes Deus tem nos chamado, quantas vezes Deus tem nos provocado, quantas vezes Deus tem feito tantas coisas para que nós nos aproximemos mais dEle, para que nós sejamos obedientes a Ele, para que nós vivamos aquilo que Ele mesmo estabeleceu para nós, e obstinadamente nós resistimos. Quantas vezes Deus tem nos chamado a abandonar os vícios e a cultivar as virtudes. Quantas vezes Deus tem nos chamado a obedecer os seus mandamentos, as suas leis, os princípios eternos, aquilo que Ele mesmo estabeleceu como caminho de felicidade aqui neste mundo, que não é uma felicidade momentânea, material, simplesmente de bem-estar, não, é uma felicidade interior, de estar na vontade de Deus. E quantas vezes nós, obstinados, resistimos a Deus, quantas vezes nós, obstinados, continuamos no pecado, quantas vezes nós, obstinados, escolhemos o erro. Não podemos ser como o faraó, não podemos resistir ao amor de Deus, não podemos resistir à ordem de Deus, não podemos resistir a tudo aquilo que Deus muitas vezes permite para nos atrair para Ele, para nos transformar. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer fazer de nós verdadeiramente o seu povo escolhido como esse povo que estava ali na escravidão, e Deus está tratando aqueles que cometem injustiça, que oprimem o seu povo, com dureza para transformar a vida deste povo que há 400 anos está nessa condição e sendo cada vez mais oprimido, cada vez mais escravizado por aquele faraó. Ele representa o maligno, e aqueles que o servem e que fazem e executam aquilo que ele ordena são aqueles que trabalham para o maligno. Nós não podemos perder isso de vista. Existe uma mensagem por trás desse fato acontecido. E Deus, Ele sempre vence o mal, Ele tem mais poder, é infinitamente mais o poder de Deus em relação ao mal. Mas não existe mal pior, deixa eu te dizer, do que a resistência, a dureza do nosso coração, do que a obstinação, do que nós insistirmos no erro, permanecermos no erro. Não, nós precisamos hoje, ao olhar para toda essa realidade, nós já estamos aqui na sexta praga. Estamos vendo a praga da morte dos rebanhos e também a praga dos tumores, das fístulas. Deus está falando comigo e com você. E Ele está dizendo, eu quero que você me obedeça, eu quero que você siga os meus mandamentos,
eu tenho para você a vida eterna, eu tenho para você a felicidade eterna, mas essa eternidade começa aqui, à medida que você começa a viver os meus mandamentos, obedecer às minhas leis, viver os meus propósitos, debaixo das minhas promessas, entender que existem princípios eternos, valores eternos, que são regras de ouro que devem ser observadas e obedecidas pelo povo de Deus. Eu quero que você tenha relacionamento pessoal comigo. Eu quero que você me siga. Eu quero que você viva por mim e para mim. O Senhor está me chamando e Ele está chamando a você. A mensagem de Deus é exatamente essa. O Senhor me chama a viver nele, por Ele e para Ele. Isso diz de obediência aos seus mandamentos, às suas leis, ainda mais, vou colocar aqui, isso diz ainda mais de amor. Sou chamado a amar a Deus sobre todas as coisas, mais que a mim mesmo, que qualquer pessoa ou circunstância. Essa deve ser a minha escolha e a de todos aqueles que querem viver a eternidade iniciada aqui e no futuro a contemplação beatífica de Deus na felicidade eterna. Não seja obstinado, saia do pecado, saia da desobediência, rompa com os vícios, conquiste as virtudes, tenha um relacionamento pessoal com Deus, deixa Deus transformar o seu coração. E dizendo isso para você, eu estou dizendo isso para mim também. É dessa maneira que nós vamos agradar a Deus e que nós vamos já experimentar essa eternidade começada aqui. Vamos rezar? Senhor, não existe nada mais importante para a minha vida e para a vida dos meus irmãos do que obedecer a Ti, obedecer os Teus mandamentos, as Tuas leis, de viver os Teus propósitos. Por isso, Senhor Deus, nós podemos agora, diante da Sua presença, reconhecer que a eternidade começa aqui, à medida que eu saio da obstinação, do fechamento do coração, da mente, à Sua graça, eu adentro a graça do Senhor e começo a viver uma vida em estado de graça, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de profundo amor ao Senhor, acima de qualquer amor a mim mesmo e a qualquer pessoa. O Senhor tem que estar em primeiro lugar. À medida que eu coloco o Senhor no seu devido lugar, eu começo a viver a eternidade já começada aqui. E essa eternidade começada aqui me faz experimentar uma felicidade que não é material, que não passa nas circunstâncias, nas provas, em qualquer situação, mas ela permanece. E no futuro, o Senhor me dará e dará aos meus irmãos a possibilidade da contemplação, da visão beatífica do Senhor na eternidade feliz no céu. Então, Senhor Deus, se existe alguém que está fazendo esse estudo bíblico, que estava obstinado no seu coração e na sua mente em permanecer na desobediência, no pecado, nos vícios, que a partir de hoje a vida, o coração, a mente desse irmão, dessa irmã sejam totalmente transformados e direcionados para o Senhor, para experimentá-lo como o único e verdadeiro Deus. Senhor, um Deus fiel, que permanece conosco todos os dias e estará conosco até o fim dos tempos. Obrigado, Jesus. A palavra final que eu quero dizer a você é exatamente essa. Não deixe o seu coração endurecer-se, obstinar-se. Saia de tudo aquilo que possa endurecer o seu coração. E deixa eu te dizer, o pecado endurece o coração, a mágoa, o ressentimento endurece o coração. Tudo aquilo que não agrada a Deus endurece o nosso coração. Deus quer o seu coração, Deus quer o meu coração. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.